Bom, boa noite, alunos vestibulandos, especialmente aqui do Colégio Luciano Feijão. Vamos aqui dar uma explanada no que foi a prova de conhecimentos específicos de biologia, da prova aqui da nossa UVA, tá? Foi uma prova que abordou conhecimentos até então não abordados, mas nada que houvesse dificuldade para o aluno. Apenas um pequeno texto modificativo e atual, mas que o candidato poderia sair muito bem com conhecimentos prévios. A questão número 1 de específica foi uma questão sobre compostagem, né? Em que o texto dá uma teoria de compostagem, que é uma prática agrícola que envolve micro-organismos na questão do lixão doméstico, né? E pergunta uma vantagem dessa compostagem. E a resposta é o item A. Na compostagem vai haver uma transformação de matéria. E nessa transformação de matéria, isso acaba enriquecendo o solo, fertilizando o solo. Se isso fertiliza o solo, então nós vamos enriquecer os seres autotróficos. Os nutrientes que vão ser obtidos dessa transformação vão ser absorvidos pelas plantas, que são vegetais, seres autótrofos, enriquecendo assim a cadeia alimentar. Tá? Uma questão que envolveu práticas ecológicas, tá? Mais questões de ciclo da matéria. Então, item A. A segunda questão foi uma questão sobre divisão celular. Tá? O item 1 fala sobre a mitose. A mitose é um processo de divisão celular que ocorre no núcleo, em que uma célula diploide dá origem a duas células filhas também diploide. Isso vai acontecer no desenvolvimento do indivíduo, desde a célula ovo até o indivíduo adulto. E é o que fala o item 1. O item 2 cobra do candidato sobre o número de cromossomo de uma célula somática. Célula somática é a célula corporal. Ela possui 2N cromossomos. Então era um item falso, que dizia que era a metade. O item 3 diz que mitose e meiose nós podemos encontrar em todos os seres vivos. Falso, que os seres unicelulares não fazem meiose. Falso. E o item 4 era sobre a informação cromossômica de uma célula a sofrer mitose. A informação cromossômica é formar duas células com o mesmo número de cromossomos, que dá o item B de bola. A questão número 3 é sobre gripe, vírus, mutações. Eu até havia comentado no nosso aulão a diferença entre mutação e epigenética, que a mutação ela nunca pode ser reversível, é definitiva, que foi o que a questão cobrou. Porque que a vacina da gripe de 2017 não é a mesma da do ano passado, dos anos anteriores, porque o vírus sofre mutação, o genoma do vírus sofre modificações, e por conta disso tem que haver uma mudança de vacina, e que por conta disso, anualmente a vacina ela é modificada para poder combater os novos vírus que sofreram as mutações, que dá o item A. Terceira questão, item A. A quarta questão, uma coisa inédita, foi que a quarta, a quinta e a sexta foi sobre botânica, né? A questão 4 era sobre relação de gametófito e esporófito. Todas as plantas passam por uma fase sexuada e assexuada. Em animal, a meiose forma gameta, tá? Mas na planta não. Na planta a meiose forma esporo, tá? E a mitose que forma gameta. Então essa exceção foi cobrada na prova para os candidatos. A outra coisa é saber que nas duas fases, gametófito e esporófito, somente a briófita tem o gametófito como fase duradoura. As demais plantas é a fase de esporófito, tá? E o outro item, que era o item falso que ele queria, que era o item D, que dizia que os dois núcleos gaméticos são aproveitados na fecundação. Isso acontece nas angiospermas,
E a questão cobra sobre a gimnosperma. Gimnosperma não possui núcleos gaméticos, somente as angiospermas, tá? Então a quarta que deu o item falso era esse o item D de dado. A quinta questão é qual a característica comum entre os 4 grupos vegetais, tá? Que era o item C que nós comentamos anteriormente. Todas as plantas têm uma fase sexuada e uma fase assexuada. No item A diz que a fase gamética é a mais duradoura. Não é isso. Não é obrigado a ser em todas. E a meiose não é gamética, ela é espórica, tá? E tem um item que fala que em tecidos condutores a briófita não possui xilema e floema. Então isso não é uma característica comum a todos os grupos. Então vai ser o item C de casa. A questão número 6, também sobre plantas, sobre hormônios, tá? Tem uma ressalvazinha para a gente fazer sobre o item A, que a questão diz que o item A é falso. A floração é estimulada por auxinas, mas há uma exceção. No abacaxi, a auxina é o hormônio responsável pela infrutescência, por desenvolver as flores e ao mesmo tempo promover a formação do fruto, que é por infrutescência. Essa exceção aí, a gente vai colocar no comentário em relação ao item A. Mas fora esse detalhezinho aí, o item correto é o item C, em que o ácido abscísico é o hormônio que induz a dormência das sementes e a dormência das gemas. Aparentemente é uma coisa ruim para a planta, mas quando o ácido abscísico faz isso, é para evitar um mal pior, vamos dizer assim. Se é para a planta morrer e a semente secar por falta de água, então o hormônio induz uma dormência momentaneamente, tá? Então dá o item C de casa. Sétima questão é em relação à fisiologia humana, fisiologia digestória, sobre a bile. A bile ela é produzida pelo fígado. Após ser produzida pelo fígado, ela vai ser armazenada na vesícula biliar. Quando você se alimenta com gordura, um hormônio chamado colecistocinina estimula a vesícula biliar, contrai a vesícula biliar que secreta a bile. E a questão quer saber onde essa bile vai ser secretada. Resposta: intestino delgado, na porção do duodeno, cuja função é amolecer as gorduras. Tem uma função de emulsificadora, que dá o item D de dado. Oitava questão, uma questão sobre citologia e membranas plasmáticas. A questão começa a falar sobre fagocitose e quer saber onde ocorre a fagocitose. A fagocitose é o englobamento de partículas sólidas. Vai atuar principalmente na defesa da célula, mas também para obter nutrientes. Quem faz isso aí é a membrana plasmática. E também quer saber quem é a responsável pela digestão dentro da célula. Resposta: lisossomos, que nós comentamos também no aulão de sexta-feira. Lisossomo pode fazer uma autólise ou uma autofagia, digestão de partícula fagocitada dentro da célula, que dá o item D de dado. Nona questão, a questão sobre núcleo celular, tá? Sobre itens para marcar o que é o correto. O item 1 diz que cada cromossomo possui uma única molécula de DNA, o item correto. O item 2 diz que as estonas estão ligadas ao RNA, falso. O cromossomo está associado à proteína estona na molécula de DNA e não na de RNA, item falso. Item 3 diz que o nucleolo atua na formação do ribossomo, que por sua vez produz proteínas, correto, fica no núcleo, tem uma região especializada para isso. Nucleolo orienta a formação dos ribossomos, que também comentamos no aulão de sexta, e que por sua vez forma as proteínas, item correto, fica 1 e 3, letras B de bola. E o item 10, a questão 10, desculpa, a questão quer saber sobre a peste bubônica, a questão das 4 afirmativas e pé de cobra
aquela que é errada, tá? Todas estão corretas, exceto a letra A. Na letra A, diz: a peste bubônica é causada pela mordida de roedores, racos, camundongos e porquinhos da Índia, tá? Falso, né? A questão aí é quando a pulga que estava no roedor pica. A pulga contaminada, ao picar o indivíduo, passa a bactéria. Mas também podemos citar que gotícula de saliva, espirro, pode passar a peste bubônica. A questão que é o item falso, então o item A. Então, pessoal, esse foi o comentário da prova específica de biologia, foi uma prova tranquila, né? Muito bem trabalhada pelos nossos alunos, com os professores, foram muitas aulas de agosto até a véspera da prova, com aulas extras e resolução de questões, para colocar o nosso aluno nessa prova e poder sair tranquilo. Nós estamos aqui felizes, né, alegres e batendo palmas por saber que o nosso alunado saiu bem nessa prova. Muito obrigado e até a próxima.